Cristo não sabe fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, embora o contexto aqui é um contexto meio tenso, porque vocês podem ver que os fariseus e os saduceus estavam olhando, os escribas olhando para Jesus, querendo condenar Jesus, querendo acusar Jesus, querendo arrumar um motivo para encerrar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então aqui estava tenso. Ao mesmo tempo, o Senhor estava fazendo a obra de Deus. Ele estava fazendo uma missão que o Pai havia lhe confiado. Outra coisa que nós vemos também, o Espírito Santo estava ali presente para manifestar a glória de Deus. Então o contexto aqui, a única coisa que casa conosco é que hoje é sábado também. O restante, graças a Deus, ninguém está aqui apontando o dedo para ninguém, ninguém está querendo puxar o tapete de ninguém, e nem muito menos nós estamos aqui procurando algo para apontar na vida de alguém. Mas uma coisa que me chama a atenção é que assim como esse homem que tinha uma mão mirrada, uma mão ali que a Bíblia não fala o que aconteceu antes para que ele ficasse, mas a sua mão, ela ficou defeituosa. E uma pessoa naquela época que a maioria dos trabalhos era artesanal, manual, ele estava limitado na vida dele. A sua sobrevivência, as suas atividades, o seu relacionamento com a sociedade estava prejudicial, porque na lei dizia que se uma pessoa tivesse um defeito físico, tudo, ele não poderia se aproximar de Deus. Ele era uma pessoa excluída, e a tendência era a situação ficar cada vez pior. Assim também, irmãos, nós podemos aplicar em nossas vidas. Começa a acontecer coisas, situações, problemas, preocupações e ansiedade que vai mirando a nossa vida, que vai mirando a nossa força, que vai minando a nossa fé, e nós vamos nos sentindo excluídos, vamos nos sentindo fracos, desanimados. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está olhando para nós. Ele está focado em nossas vidas, os seus olhos veio para o nosso encontro. Aquele homem com a sua mão mirrada, ele foi à sinagoga, ouvir a palavra de Deus, aprender sobre Deus, e de repente apresentar as suas orações e os seus problemas para Deus. Embora na sinagoga existia uma lei que dizia que as pessoas que tinham defeito, elas tinham que ficar ou para fora ou até mesmo na porta, mas ele estava ali dentro ali. Ele estava ali porque ele sabia: aqui eu vou ouvir uma boa palavra, aqui eu vou poder falar com Deus, quem sabe Deus pode olhar para mim e ter misericórdia de mim. Irmãos, eu vejo aqui na vida desse homem algo. O inimigo, ele tenta nos afastar da presença de Deus, da casa de Deus. O inimigo tenta colocar empecilhos nós, dizendo: olha, se você está nessa situação, se você está enfrentando isso, é que Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Mas esse homem nos dá um exemplo: não importa a circunstância, a situação, importa que eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que estar na casa de Deus, porque aqui eu encontro a misericórdia. Como declara o salmista: uma coisa pedirei ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua glória e formosura e aprender no seu santuário. Porque no dia da minha adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, à sombra das suas asas. Quem crê glorifica a Deus. É na casa de Deus que nós temos socorro, é na casa de Deus que nós temos amparo, é na casa de Deus que os seus olhos e ouvidos estão atentos ao gemido da nossa alma. Quantas vezes a gente vem no culto, não tem palavra para falar, não consegue expressar, mas a alma está gemendo e o Espírito está sofrendo. O Espírito está vendo e ele consola, ele conforta, ele fortalece, porque ele age na casa do Senhor. Irmãos, aquele homem estava ali com a sua mão mirrada, com os seus problemas, falando com Deus. E de repente, irmãos, nós lemos aqui no texto
que o Senhor Jesus Cristo olha para aquele homem e fala: fica em pé, meu filho, se levanta, toma uma atitude de fé. Deve ter assustado aquele homem, porque ele estava escondido ali no meio da multidão, as pessoas vendo. Mas agora ele percebe que o Nazareno olhou para ele e dirigiu uma palavra com ele. E que agora aquele que estava no anonimato, agora ele passa a ter a atenção do Filho de Deus. E o Filho de Deus manda ele ficar de pé e estar ali diante de todos. Mesmo ele estando com problema, ele obedeceu. Se você está ouvindo a voz de Deus, glorifica a Deus. Toma uma atitude de fé. Não fique prostrado nem caído, mas pela fé levante em nome do Senhor Jesus. Pela fé se coloque no meio, diante do Senhor, porque Ele fala conosco. Ele envia a sua palavra para falar com as nossas vidas, porque a palavra traz cura, a palavra traz fé e a palavra traz a presença de Deus. E quando nós recebemos, nós também temos que agir. Aquele homem se colocou de pé na presença de todos ali. Agora, sabe o que aconteceu? Todos viram o problema daquele homem, porque se tornou visível. O que era de repente oculto, ele e alguns sabiam, agora todos na sinagoga sabiam, porque o Senhor trouxe a luz. O Senhor manifestou na presença de todos, não para envergonhá-lo, mas para mostrar a sua glória, para mostrar a sua grandeza, a sua majestade. Muitas vezes nós queremos que os nossos problemas sejam nossos, mas os nossos problemas não é nosso, pertence ao Senhor. Como a Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Enquanto o problema é nosso, Deus não é glorificado, mas quando o problema passa a ser visível, todos passam a saber e a conhecer, agora a glória de Deus passa a se manifestar, porque agora todos viram: olha, ele tem uma mão errada, ele é uma pessoa defeituosa, a mão dele é problemática. O que será que Jesus vai fazer? O que Ele quer fazer na nossa vida nessa noite? Manifestar a glória de Jesus. Quem crê que Ele resolve o problema? Aí o Senhor faz uma interrogatória ali para os fariseus e escribas. Num sábado, é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Ele estava interrogando os fariseus ali, indagando. Porque os fariseus estavam presos a uma tradição, a um pensamento, a uma ideia. Irmãos, quantos de nós também ficamos presos a uma tradição, a uma ideia e um pensamento? E limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Não, nasci assim, vou morrer assim. Não, problema assim, sempre tem, sempre vai ter. Não, a obra é uma obra de fé e de provação. Aí ficamos presos nessa esperança. A obra é uma obra de Deus. É algo que revela a glória de Deus. Pode ter prova, pode ter dificuldade, mas tem milagres e maravilha em nome do Senhor Jesus. Tem coisas para nos surpreender, para deixar nós, para louvando e glorificando a Deus. Não é assim. Tem que ser como Deus deseja. Muitas vezes Deus pergunta para interrogar: você quer que continue assim? Ou quero contemplar a minha glória? Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver o poder de Deus na minha vida. Como os irmãos sabem, num período que eu fiquei enfermo, todas as sentenças da minha vida é a morte. Mas Jesus chegou e me deu a cura. A sepultura já estava me esperando, mas ela vai ficar esperando porque Jesus interviu. Amém, Jesus. Mas nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer até o último suspiro. Ele está aqui de testemunha, quantas vezes eu falar. Enquanto eu estiver respirando, a minha convicção é: Deus, eu creio no milagre. Amém. Amém. E se eu tivesse morto, se Deus perguntasse lá em cima para mim, e aí? Eu continuei crendo no milagre, um dia eu vou ressuscitar. Amém. É assim, irmãos. Nós temos que crer num Deus que faz além do que eu penso. Senhor. Aquilo que eu imagino, não, eu acho que assim eu não acho nada. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Como nós ouvimos na palavra inicial, ali quando ele pergunta para o profeta ele tinha experiência com Deus, tinha visão de Deus, mas o Deus pergunta: eu posso fazer alguma coisa? Senhor, tu sabes, tu és Deus, tu pode tudo, tu faz tudo. Eis-me aqui em tua presença. Quem pode declarar? Deus, tu sabes tudo, tu podes tudo. Nós temos que crer. Então o que eu devo fazer? Fica
Fica de pé e põe no meio. Aleluia. Apresenta os seus problemas ao Senhor. Aí Jesus falou uma segunda palavra para aquele homem. Estende as tuas mãos. Estende a mão. Ele sabia que a mão dele era mirrada. Eu vou fazer uma representação aqui. Uma mão era boa, a outra era mirrada. Mas se Jesus falou para mim estender, eu vou estender. Aleluia. E entre a levantada da mão dele até ele terminar de secar o braço, surgiu o dedo, surgiu mão e o milagre aconteceu. Porque a minha Bíblia diz assim, ó, e olhando ao redor disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Surgiu o dedo, surgiu pele. O que precisou naquela mão? Surgiu, porque Deus pode todas as coisas. Ele pode fazer milagres e maravilhas, porque Ele está conosco. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu termino aqui a palavra aqui. Não importa se você está mirrado, se você está com problema. Quem ouviu a palavra de Deus nessa noite? Ele está aqui presente. O que Ele deseja é a nossa fé e a nossa obediência. Senhor, eu creio, eu vou obedecer, eu vou insistir. Então estenda a tua mão e o milagre vai acontecer. A porta vai abrir, a bênção vai se manifestar. Como? Pelo Deus vivo e verdadeiro. Porque no começo do culto ele falou, olha, vocês podem estar secos, vocês podem estar como osso, o meu Espírito vai lá, vai tirar de lá e vai dar vida. Agora eu declaro, você pode estar mirrado e enfraquecido, o meu poder vai lá e vai te restaurar. Quem crê, toma posse em nome de Jesus Cristo. Ele é fiel com a sua palavra. E como homem de Deus eu posso declarar, outubro ainda não acabou. Deus tem bênção para cada um de nós. Deus tem cativeiros para mudar nessa noite em nome de Jesus. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Eu, Senhor, já tomo posse em nome de Jesus. Para que todos possam ver que o Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Senhor. Quem crê glorifica o nome dele. E Deus abençoe a todos em nome.